Saudações a todos. Continuando nossa aula sobre impactos do Covid-19 e a judicialização no espaço público, nós prosseguimos a nossa abordagem dos desafios do magistrado no exame da prova científica, o que se justifica porque no ambiente que nós estamos vivendo, de que nós estamos numa pandemia, e nós teremos consequências futuras, porque nós teremos ações judiciais, naturalmente, sobre essa questão. Nós temos questões atuais, em que o judiciário é demandado a tomar medidas, a examinar medidas tomadas com fundamento em bases científicas, em verdades científicas ou em certezas científicas. Portanto, resolvemos nesse módulo em que o pano de fundo é justamente a restrição de direitos fundamentais, porque nós vimos que o poder público, tanto o executivo e o legislativo, eles se municiam de poderes para enfrentar a pandemia. Ao mesmo tempo, isso se faz com a base em informações científicas, né, que chegam às autoridades, elas tomam. E nós, na aula passada, tentamos desmistificar, pelo menos, o argumento da autoridade, que tudo que vem para o juiz de alguém que se intitula cientista, ou que seja um cientista, ou que tenha uma pesquisa sobre o assunto, ou que se apresente como uma autoridade científica, o juiz tem que ter uma certa parcimônia, um certo cuidado, uma modéstia judicial, como diz a doutrina, para também não aceitar aquilo sem maiores questionamentos. Nós vimos que a ciência também, nós temos a ciência comprometida, engajada, a ciência, a pseudociência, a ciência que é apressada, que quer produzir rapidamente e apresentar resultados. Então, nessa temática, nós vimos na aula passada, na aula anterior, nós vimos que nós tínhamos até um certo momento, até um certo tempo, né, começamos a estudar o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que nós tínhamos aquela visão de maneira generalizada nos ordenamentos jurídicos que o juiz verificava se o laudo era o resultado de uma ciência aceita pela maioria da comunidade científica relevante, por uma comunidade científica relevante em determinada área. Então, as conclusões, ele verificava apenas isso, ele não se preocupava com a metodologia, com a natureza da pesquisa. E depois, então, nós tivemos a Suprema Corte norte-americana, em 1993, julgando o famoso caso Daubert versus Merrell Down Pharmaceutical, mudou essa postura. A partir desse caso, então, o juiz tem um protagonismo maior na apreciação da prova científica, o que causou uma mudança, um verdadeiro terremoto, uma jurisprudência desde 1923, e a Suprema Corte mudou a postura do juiz frente à perícia. E nós também vamos ver que nosso ordenamento jurídico também passou a exigir, a alteração do CPC, uma nova postura do juiz frente à perícia. O que para nós, geralmente, da área jurídica, né, nós que trabalhamos com as normas jurídicas, as doutrinas, nós temos uma tendência, em alguns casos, em alguns segmentos do judiciário, lidar com mais matéria de direito, né, nós gostamos da doutrina, e também uma aversão à produção de provas em audiência, né, nós temos algumas tendências, né, em alguns segmentos de trabalhar mais com matéria de direito, mas o substrato fático é importante. E com relação à atividade científica também, agora uma tendência de alguns ordenamentos, o nosso, pelo que vou tentar demonstrar aqui, de que o nosso ordenamento também exige que o juiz vai verificar, além das conclusões do laudo, como aquele laudo foi produzido. Nesse caso interessante aqui, um caso, esse Daubert é um casal que usava esse medicamento. Esse medicamento tinha efeitos teratogênicos. Os filhos desse casal, Daubert, esse remédio é usado para enjoo na gravidez. E esse remédio, alegadamente, segundo os proponentes de uma ação, ele teria causado, tinha efeitos teratogênicos. Os filhos desse casal nasceram sem os membros superiores, com problemas de atrofia, com membros diminuídos, né? Então, procurou-se alegar que esse medicamento tinha esses efeitos. E a Suprema Corte, então, num caso emblemático, né, foi julgado
primeiro, nos tribunais, nas instâncias ordinárias, não se reconheceu, não se determinou que esse medicamento tinha aquele efeito, que a prova não era conclusiva e que, portanto, não se reconheceu, não se conseguiu provar que esse medicamento tinha esse efeito, que aquelas crianças teriam nascido com aquela deformidade, né, em razão do medicamento. Mas a Suprema Corte mandou rejulgar o caso e fixou essa tese, que o juiz é o guardião da prova. Ou seja, o juiz, que era apenas um espectador e que verificaria apenas se aquela prova estava baseada num critério de aceitação geral pela maioria da comunidade científica relevante, a partir de então, agora, o juiz era o guardião da prova. Ele tinha que verificar outras questões, outros elementos da produção da prova. Então, ele deveria verificar se aquela prova não era uma ciência aparente, uma ciência uma não ciência. E isso como deveria fazer? Através do famoso Daubert Test, que a Suprema Corte fixou. O juiz deveria verificar primeiro se aquela ciência, se aquela prova era relevante e confiável, se o conhecimento científico aquele conhecimento científico que estava ali, se aquelas conclusões do laudo era produto de uma metodologia científica, ou seja, o juiz deveria ingressar na metodologia, como foi produzida aquela pesquisa. E ainda se havia experiência, se havia todas aquelas exigências que nós devemos ter na área científica para verificar se o resultado final da pesquisa corresponde à metodologia aplicada, ou seja, o juiz vai entrar na metodologia científica. Então, ele vai verificar se a técnica ou a teoria empregada é aceita na comunidade científica, se houve a revisão pelos pares. Isso é muito importante, nós sabemos, né, quando nós temos alguma ideia, alguma conclusão, nós submetemos, nós publicamos, e aquilo é submetido a uma revisão, aquilo foi testado, né, por isso que a razão da publicação, a taxa de erro conhecida, o potencial, e se a pesquisa foi realizada independentemente de um litígio específico ou na intenção de fornecer uma conclusão apresentada. Então, nós verificamos se essa doutrina, nós verificamos se aquele conhecimento que está sendo trazido naquele laudo, ele é fruto de uma adequada metodologia científica. Ou seja, o que nós tínhamos de um juiz que verificaria se o perito apenas usava o critério, ele usava uma metodologia aceita, conclusões aceitas pela maioria da comunidade científica, agora não. Agora um juiz que vai ter que ter mais trabalho de examinar como o laudo foi produzido, que metodologia foi empregada, se os pares concordam com aquele laudo, enfim, ele vai ter que ingressar como se fosse assim no momento anterior à feitura do laudo. Ele vai ter que deixar um pouco de lado aquele jargão, né? A autoridade científica, a universidade tal disse isso, tal pessoa disse isso, o cientista disse isso, a maioria, enfim, agora exige um trabalho maior do juiz, o que muitas pessoas não gostam de fazer. Aquele juiz que não gosta de ouvir testemunha, que não gosta de audiência, que não gosta de fazer inspeção judicial, aquele juiz vai ter que se convencer que agora, por uma questão até daqueles problemas que nós vimos até da própria produção científica, talvez ele tenha que estar mais atento à maneira como são produzidos os trabalhos científicos, né? Bem, então, nesse caso, nesse precedente importante, nós vimos essa mudança de jurisprudência, né, de orientação jurisprudencial. O juiz agora é um guardião da prova. E naquele caso dos Estados Unidos, lá da Suprema Corte Americana, em 93, ela foi confirmada, essa chamada trilogia Daubert. Por que eu estou falando isso? Porque, de certa maneira, pela complexidade da vida moderna, agora, no caso da pandemia, até isso está bem evidente, cada vez mais os conhecimentos científicos são trazidos ao judiciário, quer para autorizar um medicamento, quer para uma conclusão, quer para
quer para verificar se um dano ocorreu ou não, se uma medida é necessária ou não, se é eficaz ou não. Enfim, cada vez mais essa ciência é trazida para o processo. E as conclusões, o legislador pode adotá-las ou não, e o juiz vai ser chamado a verificar aquilo, e às vezes em complexas perícias, às vezes oprimido pelas necessidades, pela urgência, o tempo do processo é um tempo diverso do tempo científico, mas de qualquer maneira nós temos que estar sensibilizados para isso. Por isso, eu achei interessante fazer esse apanhado do que foi feito. Então, essa trilogia Daubert, ou seja, a Suprema Corte foi reafirmando essa ideia do juiz guardião da prova. Primeiro, nesse caso, em que não reconheceu que aquele remédio tinha efeitos teratogênicos, no final, a conclusão, depois que o processo voltou lá para a instância ordinária, não se conseguiu comprovar. Num outro caso, também, um cidadão tentava demonstrar que o fluido que era usado nos geradores pela General Electric causava câncer no pulmão, também não conseguiu provar, porque fizeram uma experiência em ratos, mas era uma experiência muito incipiente e se concluiu que uma experiência em ratos não significa que aquilo no ser humano terá o mesmo efeito. Então, também se reafirmou essa ideia do juiz guardião e das exigências científicas para aceitar uma conclusão num processo. E no terceiro caso ainda, aqui os pneus Cubo, um cidadão que alegou que sofreu um acidente porque o pneu do seu carro tinha tido um desgaste inadequado e aquilo era culpa do fabricante. Também não conseguiu demonstrar. A Suprema Corte reafirmou em 99 essa ideia das exigências, quer para a prova técnica ou para a prova científica, dos rigores que tem que ser para que uma conclusão seja trazida para o processo como conhecimento científico. O novo Código de Processo Civil, então, o que nos interessa aqui, né, trazendo isso para fazer um paralelo com a doutrina norte-americana, no 156 ele diz: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, o juiz é obrigado a chamar o perito. Esse perito deve ser um profissional legalmente habilitado, inscrito em cadastros mantidos pelo tribunal, o qual o juiz esteja vinculado. Aqui, muito relativo, se pode ter um perito que não queira se inscrever, mas são exigências ali, pelo menos de uma aptidão legal, reconhecida legalmente, né, pelo legislador. O legislador colocou essa exigência. E o laudo aqui, nessa ideia de que o juiz deve se preocupar, o laudo deverá conter a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área do conhecimento que se gerou. Então, que parece daquela ideia da predominância. Mas, ainda, o juiz apreciará, então, no 473 parece que ele manteve a visão tradicional, né? Predominante aceito pelos especialistas na área do conhecimento. Mas, no 479, ele diz: o juiz apreciará a prova de acordo com o disposto no artigo tal, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, aqui, o juiz deve, segundo a leitura, né, segundo a literalidade do preceito, o juiz deve se preocupar com o método utilizado pelo perito. Então, aqui nós temos uma remissão, primeiro, aceitação geral da comunidade de especialistas. Parece que ele adotou aquela doutrina Frey, do caso Frey, no 163, mas ele, em sequência, ele diz que ele deve se preocupar com o método. Então, ele complementa aqui, e parece, ao que tudo indica, que, né, pelo que se conclui na doutrina, isso não é conclusão minha, do professor Danilo Cligini, que é uma das maiores autoridades em prova no Brasil, e que o juiz deve também estar preocupado com o método, se o método é adequado, foi adequado, qual é o método que o perito utilizou para chegar. Aquilo é uma conclusão que pode ser tida como ciência, o juiz tem que ingressar no mérito daquele laudo. Então, ele tem que verificar os equipamentos que foram usados na perícia, os testes e protocolos de segurança, a cadeia de custódia dos objetos submetidos à perícia,
a refutação dos argumentos contrários, e tudo isso para examinar e para aceitar uma perícia. Então, só retomando aqui o Código de Processo Civil, no 473, no inciso 3, e no 479, parece ter sinalizado para esse contexto de do juiz maior protagonismo no exame da prova. Então, nós temos essa conclusão do maior cuidado. E nós vamos ter cada vez mais isso, porque todas as autoridades tomam decisões baseadas em estudos que eles chegam em conclusões, em opções. E isso pode eventualmente ser questionado nos tribunais, quer as pessoas pedindo medicamentos, quer as pessoas adotando metodologias, quer a administração fazendo compras de bens e serviços, aquisição de bens e serviços, baseado em opções científicas. Isso pode ser questionado, ou acidentes, ou responsabilização do poder público, ou licenciamento de atividades, ou, enfim, tudo isso cada vez mais será um cenário que se exigirá do juiz um protagonismo maior. Então, na restrição dos direitos fundamentais, as opções tomadas pelos agentes públicos, pelas autoridades, elas são baseadas em opções, e essas opções podem vir a ser questionadas dentro daqueles critérios do Código de Processo Civil. Nós não temos muito predileção, até pela nossa formação, de mergulhar em fatos, e me parece que agora é uma exigência do legislador que façamos isso e nos ocupemos da metodologia, um olhar, um escrutínio maior sobre como foi feito o laudo, sobre as suas bases, as suas amostras, quem fez, é um perito interessado, não é interessado, e seria essa uma conclusão. E, por fim, aqui, apenas para concluir, nós temos aqui o que nós chamamos de fator Kozinski, ou seja, o juiz tem que estar atento. Uma coisa é uma perícia feita para um processo, outra coisa é uma perícia baseada em dados que já existiam, uma pesquisa que já existia, está em andamento, e ela vem para o processo com uma outra carga do que um laudo feito no contexto do processo, com toda aquela litigância, com todo aquele ambiente de disputa entre as partes. Então, o juiz tem que estar atento a isso também e levar em consideração o conflito de interesse, por muitas vezes. Então, usar então na divergência de posição uma segunda perícia, uma perícia desempatadora para resolver essa questão. Mas também esse fator Kozinski, o juiz atento que a perícia produzida no âmbito do processo não é a mesma coisa do que uma perícia que já existia, que estava sendo levada a efeito, ou que não estava premida ali pela disputa das partes. Concluindo, tendo verificado essa necessidade do enfrentamento da prova, da análise da prova científica, do enfrentamento dessas intrincadas questões científicas que vêm para o processo, como atividade humana sujeita a todas as vicissitudes que tem o processo judicial, e com essa conclusão de que o juiz deve ter uma maior interação, um maior protagonismo e um maior cuidado e uma obrigação até de ingressar no laudo pericial, na sua metodologia de elaboração. Me despeço de todos e até a próxima apresentação.